Bom dia, cidade. Quarta-feira, 26 de agosto, aprendendo sobre o perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 23. A parábola do credor incompassivo. Diz assim, eu vou ler o texto um pouquinho longo, mas preste bem atenção. Por isso, Jesus falando, e ele está tocando no assunto de perdão, né? O contexto, o tema, o assunto é perdão. E agora ele abre o texto falando sobre essa parábola. É uma ilustração. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Na corrigida fala 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A corrigida diz, teve íntima compaixão. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma frase que ele usou para a dívida dele, né? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia dos seus conservos, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Bom, esse finalzinho, 34 e 35, eu quero falar disso amanhã, ok? Mas rapidamente falar sobre essa parábola para vocês. Primeiro, você tem uma ideia, um talento era uma medida de valor, certo? Não era uma moeda em si, mas era uma quantidade de valor que equivalia mais ou menos 35 quilos de prata. Apesar que esses valores variam de historiador para historiador, mas uma base. Então, um talento valia mais ou menos 15 anos de trabalho braçal de um homem. Então, 10.000 talentos, faz a conta aí, né? São 150.000 anos. Ou seja, o que Jesus quis explicar que essa dívida de 10.000 talentos é uma dívida impagável. Mesmo que outras pessoas façam algumas outras contas, eu estava lendo um outro historiador, outro pastor, teólogo, dizendo que valia mais ou menos 450 anos, mas mesmo assim, como é que uma pessoa vai pagar 450 anos de trabalho, né? Ou seja, em resumo, essa dívida é impagável. Aí eu aprendo uma outra coisa. Deus, como se essa parábola trata sobre o reino de Deus, então Deus é o rei e está ajustando contas e Deus acerta contas conosco. Todos os dias Deus está nos cobrando a nossa obediência a Ele. Certo? Um dia vai ter o acerto de contas final, vai ser o último acerto de contas, mas todos os dias Deus passa os seus olhos com misericórdia sobre nós e pergunta sobre a nossa obediência. Então há um acerto de contas. E quando fala de um valor impagável, isso olha para mim. E eu vejo os meus pecados quando eu não conhecia a palavra de Deus e eu reconheço diante dele, da sua soberania e governo, da sua santidade, que eu não tinha como pagar minha dívida. Ou seja, a minha dívida era impagável. Mas aquele servo se lançou aos pés do Senhor e falou uma coisa: tem misericórdia de mim e eu vou te pagar. Tanto ele sabia que não tinha condição de pagar, como o Senhor, o rei, também sabia que não tinha condição de pagar. Mas mesmo assim o rei teve misericórdia e anulou completamente aquela dívida. Só que quando ele sai da presença do rei perdoado, ele encontra um conservo dele, né? Um servo dele. E que devia 100 denários. 100 denários significava 100 dias de trabalho. Ou seja,
era uma dívida pagável. Se aquele homem trabalhasse para esse que foi perdoado, por exemplo, 2 dias na semana, o sábado e o domingo, em menos de um ano pagava a dívida. Então aquele conservo se lançou aos pés dele, porque ele cobrou a dívida, né? E pediu misericórdia. Tem misericórdia de mim porque eu vou te pagar. E ele realmente poderia pagar. Só que o que ele fez? Não aceitou. Lançou na prisão para que fosse pago, fosse torturado, ou fosse vendido os seus bens para que fosse pagada a dívida. E agora as pessoas viram, com muita tristeza, levaram ele de volta para o rei, né? E o rei falou assim: como eu tive misericórdia de você diante daquela dívida enorme? Por que você também não teve misericórdia diante de uma dívida tão pequena que você poderia perdoar? Assim somos nós, meus irmãos. Né? Deus nos perdoou uma dívida impagável. E nós não queremos perdoar as pessoas que nos devem. E eu não estou falando de dívida financeira. Eu estou falando de dívida de mágoa, ressentimento, de tristeza, de discussões, etc, etc. Então, essa parábola de Jesus, ela é muito forte, ela é muito séria. Jesus está dizendo assim, uma coisa gritante, ele está dizendo assim: se Deus perdoou todos os seus pecados, como você não pode liberar perdão para aqueles que pecou contra você, que fez uma coisa contra você? Então nós precisamos aprender essa lição, que essa parábola marque a sua vida, e que você olhe para dentro de você e diz assim: assim como Deus teve misericórdia de mim, eu não merecia, mas Ele me perdoou, e o meu pecado era impagável, a minha dívida era um preço que eu não tinha como eu pagar, e Ele teve misericórdia de mim. Como eu não posso liberar perdão para as pessoas? Porque eu lhe garanto que por mais terrível que alguém possa fazer uma coisa contra você, nunca vai chegar aos pés do que nós fizemos contra Deus. Nunca. A nossa dívida de perdão era uma dívida de perdão para a eternidade. Nós estamos condenados, eternamente condenados. E Ele teve misericórdia de nós. Guarde no seu coração essa lição. Tenha misericórdia das pessoas, principalmente das pessoas que lhe feriram, lhe magoaram, fizeram coisas contra você. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por essa parábola que Jesus contou, exatamente dentro de um contexto de perdão. Possamos entender que era o tamanho da nossa dívida. Uma dívida que nós não tínhamos condições nenhuma, era impossível nós pagarmos. E mesmo assim, tudo nos perdoou. E a dívida que as pessoas têm contra nós, com certeza é possível perdoar. É possível liberar perdão. Porque nenhuma dívida, por mais triste, por mais horrível, por ser uma coisa mais terrível que alguém possa ter feito contra nós, nossa família, mesmo assim, não chega aos pés da nossa dívida que tínhamos com Deus. E se Ele teve misericórdia de nós, nós também podemos ter misericórdia dos outros. Senhor, tira esse orgulho do nosso coração, tira essa dureza do nosso coração, possamos cair em nós mesmos, cair na real e entender que se Deus teve compaixão, se o coração de Deus se moveu em nosso favor, que possamos ter o nosso coração movido em favor dos nossos irmãos. Dá-nos graça e misericórdia, ensina-nos a perdoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.